com Deus. E nesse dia vamos fazer uma reflexão a respeito de Jó. Um pedacinho, né, uma partezinha que nós vamos então estar compartilhando, que eu tenho certeza vai ser muito rico para todos nós, amém? Vamos lá, gostaria que você acompanhasse comigo, o título é Enfrentando seus Temores. Todos nós temos temores, né? Em algum momento da nossa vida, com certeza, eles aparecem por um ou outro motivo. Então nós temos que estar muito alicerçados na palavra de Deus para justamente sabermos enfrentar esses temores. Então, no livro de Jó, capítulo 3, o verso 1 ao 26, mas nós vamos agora enfatizar o versículo 25 e 26, que diz assim: o que sempre temi veio sobre mim, o que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Essas foram as palavras de Jó no momento de maior desespero, né, da sua vida, quando ele já havia ali então perdido tudo, sua família, sua saúde, seus amigos, e estava numa solidão tremenda, né? Então, há uma consideração aqui que eu quero ler para todos vocês, que está, na verdade, relatado na Bíblia da Mulher que Ora, ok? Então, essa consideração é que esse Jó, esse homem de Deus, né, esse homem que o próprio Deus chegou a fazer um desafio, né, aceitar ali um desafio com o próprio inimigo a respeito dele, a respeito da sua fidelidade para com ele, né? Então, um homem muito, muito importante no sentido de ser um exemplo para nós. Esse homem era justo, no entanto, ele tinha medo. Então, é uma coisa, irmãos, que nós temos que observar, porque o medo, ele pode chegar nas nossas vidas. O grande diferencial é como nós devemos saber lidar com ele, enfrentar esse medo, ok? Então, ele temia, pelo que ele temia? Pelos seus próprios filhos, pela sua saúde, ele temia também perder tudo. Então, quando esses temores tornaram-se realidade na sua vida, ele disse: não tenho descanso, só aflição. E esmagado pela dor, ele desejou nunca ter nascido. Quantos de nós, irmãos, muitas vezes passando por lutas muito difíceis, né? Situações adversas, e a pessoa chega a se desesperar da própria vida. Como aqui ele relata, né? Se desesperou da própria vida, desejou nunca ter nascido. Embora tivesse vivido, né, segundo as leis divinas, adorado a Deus, servido a Deus, mesmo assim. Então, nós não estamos falando aqui de pessoas que não conhecem o Senhor. Estamos falando de nós, pessoas que conhecemos o Senhor. Que temores, que desespero pode chegar à nossa vida. Mas vamos entender como lidar com ela, né? Com esse desespero. Então, também nós podemos parar e refletir, irmãos, como que nós vamos, por exemplo, no caso, criticar essa pessoa, né? Fazer uma crítica a alguém que de repente nós conhecemos, que está à nossa volta e que pode estar num ponto desse da sua vida, né? Então, quantos de nós, né, no caso, às vezes perdeu tudo, incluindo os filhos, saúde, né, os bens também. Então, são momentos de muita aflição, de uma situação emocional também bastante grave, né, para a pessoa enfrentar. Mas como aqui ele saiu desta situação? Ele olhou para cima. Então, muitas vezes, quando tudo à nossa volta está tão difícil, nós devemos elevar os nossos olhos para o alto, de onde vem o nosso socorro.
O nosso socorro ele vem do Senhor. E muitas vezes, irmãos, está no louvor, que é naquele momento mais difícil e trágico da nossa vida, quando nós expressamos o nosso maior louvor a Deus, né? A nossa maior adoração. É quando nós realmente conseguimos dizer para o Senhor: Senhor, minha vida inteira está baseada em Ti. E os meus olhos estão postos em Ti. Então foi assim que Jó fez. Então, no momento de total desespero que ele disse, quando até a sua própria mulher, né, chega para ele e diz: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas ele não fez isso, ele disse: mulher, né, eu tenho tudo que veio de Deus para mim. Eu nasci nu e nu eu vou morrer, ou seja, eu não vou levar nada, tudo é dele, é para ele. E assim ele louvou ao Senhor, assim ele adorou ao Senhor, né? E então, dentro dessa situação, irmãos, a gente vê o cuidado de Deus para com aquela vida. Deus olhou, viu aquela adoração tão profunda, né? Aquela entrega e aquela fidelidade sem igual, né? Então, ainda naquele momento, ele também passou a orar pelos seus próprios amigos, os quais muito o criticaram, muito falaram contra ele e disseram várias coisas a respeito até do momento que ele estava passando, ou seja, colocando em dúvida se realmente ele não estava tendo aquela situação toda, sendo fruto de algo negativo na sua vida. Muitas vezes a nossa vida passa por situações, irmãos, de situações difíceis, né? Nós não estamos lá na parte alta da nossa vida, mas sim numa parte de vale, numa parte de difícil, de deserto, e nós somos muitas vezes criticados. As pessoas às vezes nos olham meio que olhando assim: será que essa pessoa fez? Qual será o pecado que ela cometeu para estar nessa situação? Muitas vezes duvidando daquilo que seja a nossa inteireza, né, de coração e de entrega diante do Senhor. No caso de Jó, não tinha nada a ver com a fidelidade dele aquela situação, irmãos. Como muitas vezes na nossa vida também não. Então nós precisamos entender que nós sim, podemos passar por aflição nessa vida, como o próprio Senhor Jesus nos disse. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, ele venceu e nós também venceremos. Então, nós temos altos e baixos. Então, nesse momento que nós podemos estar como Jó esteve, né? Esse momento de deserto, esse momento de vale, nós também precisamos elevar nossos olhos para o Senhor, não olhar para as críticas à nossa volta, não olhar para aqueles que muitas vezes nos julgam, mas sim para o Senhor. E é dele que vem o nosso socorro. E também, irmãos, não para aqueles que muitas vezes estão como esses amigos que eram os amigos de Jó, aqueles únicos que sobraram ali mais próximos e que também, mesmo vendo toda a situação que ele estava passando, ainda assim não falaram positivamente sobre ele. Não deram uma palavra de conforto, ao contrário, o criticaram o tempo todo. E é justamente por essas pessoas que o Senhor mandou que ele orasse, que ele intercedesse. Então, muitas vezes nós estamos numa situação difícil e clamamos ao Senhor e o Senhor fala: faz a obra, continua, caminha. Não é momento de parar, é momento de marchar. Muitas vezes nós estamos tão cansados e com problemas, mas nós pensamos, puxa, como que Deus não alivia a situação para o meu lado? Eu é que estou precisando de descanso, de refrigério, e Deus me manda marchar, e eu ainda tenho que orar por outros, interceder por outros e abençoar outras vidas. Mas é justamente nesse momento, irmãos, que o Senhor mais está olhando para você. Então, realmente caminhe,
faça o que Deus te manda, olha para as pessoas com misericórdia, não olha para o problema que você está passando, porque ele é uma situação para a glória do Senhor, para glorificar o Senhor na tua vida e na vida de outros que estejam à sua volta. Então, dê esse fruto que o Senhor tanto está buscando colher de você. E que ele já de antemão sabia que podia colher, como foi o caso de Jó. Deus já sabia que podia colher esse fruto dele, então permitiu que ele passasse por toda aquela situação tão difícil. Então, igualmente, no caso dele, né, vamos também passar as nossas situações difíceis firmes, olhando para cima, olhando para o Senhor, abençoando quem está à nossa volta, ainda que nos critique. Sei que não é fácil não, irmãos, é bem difícil isso, mas no amor do Senhor, todas as coisas são possíveis. Amém? Um beijo a todos, até o próximo vídeo.